Vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos meditar em uma palavra que Deus colocou no meu coração. A leitura nós vamos fazer lá em Oséias 12, profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 12, verso 3 e verso 4. Oséias 12, do 3 ao 4. Enquanto você acha, eu apenas quero lembrar que nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando um coração se abre para receber o que os céus têm para derramar sobre nós, ali pode ter certeza. A correção, a edificação, o preenchimento de alma, a firmeza nos passos. Cada história que Deus nos deu na sua palavra é para nos ensinar a viver as suas promessas. O texto diz assim, Oséias 12, verso 3 e 4. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão. Como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel, teve encontro com Deus, que ali conversou com ele. Amém? Até aqui, você pode se assentar. Eu quero, brevemente nessa noite, meditar na história de Jacó. Certamente, quando você leu esse texto, você se lembrou de Jacó, um patriarca que ao longo de sua vida, talvez muito parecido comigo e contigo, ele fez muito por quê? Muitas vezes se perguntou o que estava acontecendo. Tenho certeza que todos nós aqui que estamos na fase adulta, já nos perguntamos algumas vezes, por que, Senhor? Por que estou passando por isso? Por que essa situação? Por que essa adversidade? Nem sempre nós encontraremos as respostas de maneira objetiva. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que, apesar dos erros, escolhas equivocadas do ser humano, Deus é um Deus de promessa, cumpre as suas promessas, corrige a caminhada do ser humano e o faz desfrutar de coisas grandiosas. Quando nós olhamos para a história de Jacó, nós vamos encontrar a história de alguém que nasce como resposta de oração. Eu lembro você que o pai de Jacó se chamava Isaac. Ao se casar com Rebeca, eles não conseguem ter filhos. Passam-se 20 anos. E a palavra de Deus em Gênesis 25 e 21 vai dizer que Isaac, ele ora em favor da sua esposa. Deus ouve e responde a oração de Isaac. Eu ainda creio que esse Deus não mudou. É o Deus que responde orações. Maridos, orem pelas vossas esposas nas suas necessidades. Porque já desde essa história fica muito claro, quando um homem se levanta como sacerdote do lar, intercede pelo seu lar, pela sua esposa, há intervenção divina. Aquela mulher, então, ela engravida. E o texto vai dizer que ela começa a sentir movimentos estranhos, que ia muito além de uma gestação comum.
Quando ela vai buscar uma direção de Deus, a resposta de Deus é muito clara e direta para ela: 2 nações estão no seu ventre. E eles já estão guerreando entre si. E há também uma confirmação: o maior servirá ao menor. Chega o dia do nascimento e você também conhece como foi. Os gêmeos nascem. Aquele que nasce primeiro, ele nasce todo peludo, todo cabeludo. E o que vem depois está agarrando pelo calcanhar. O primeiro recebe o nome de Esaú, porque Esaú, se você for no radical hebraico, significa justamente isso, cabeludo. O segundo recebe o nome de Jacó, que significa calcanhar. Lá na frente o irmão vai fazer uma assimilação com enganador, suplantador, mas Jacó significa calcanhar porque ele vem agarrado no calcanhar. E nenhuma mãe colocaria o nome do filho de enganador. Ali o que ela queria dizer é justamente de alguém focado, alguém que estava lutando por algo que ele imaginava e ele queria, desde o ventre. Nasce Esaú e nasce Jacó. Os meninos vão crescendo e o texto vai dizer que Esaú, ele desenvolve habilidades de caça. E o pai se encanta por aquele menino. O adolescente se desenvolve, é um grande caçador, mata animais, aprende a fazer guisado com os animais e agradar o seu pai. O pai coloca o coração no filho mais velho. E o texto vai dizer que a mãe coloca o coração então no filho mais novo. A Bíblia não fala, isso aqui é minha interpretação como psicólogo. As mulheres têm uma sensibilidade diferenciada. Geralmente, e nos casos que eu atendo a terapia familiar eu percebo, a mãe tende a dar mais atenção por aquele que é mais frágil, por aquele que mais precisa de atenção, porque ela viu, o outro consegue se virar melhor, e o coração dela se apega ali. Pelo coração da mãe se apegar com Jacó, o texto vai dizer: um é o da caça, vai para fora, o outro gosta de estar dentro de casa. Jacó, ele cresce vendo o seu irmão gêmeo se destacar, conquistar o coração do pai, e ele sabe que, por questão de milissegundos, Esaú é o primogênito e não ele. Na nossa cultura, talvez isso não importe muito, quem nasce por primeiro, quem nasce por segundo, mas naquela cultura tinha toda a diferença. O primogênito, ele teria uma bênção dobrada. O primogênito teria uma herança dobrada. O primogênito seria mais respeitado, o primogênito daria continuidade ao nome da família, o primogênito levaria vantagem. E como Jacó desejava ser o primogênito. E o texto vai dizer que certa vez Esaú chega faminto de uma caça. A fome dele era fome, como o texto vai nos ilustrar, como uma fome mortal. Me dá alguma coisa, senão morro. Ele diz quando vê Jacó preparando um guisado. E Jacó, muito esperto, já ambicionando a primogenitura, ele vende para o irmão: tudo bem, então você jura me dando o direito de ser o primogênito. Na fome, Esaú troca a primogenitura. Ninguém estava olhando. Era um juramento entre eles. Porém, Deus viu. Deus viu. O primogênito desprezando o privilégio que era dele. O tempo passa. O pai Isaac vai envelhecendo. E já na sua velhice, ele chama o filho mais velho, Esaú, e diz: estou a caminho da morte. Os meus olhos já perderam a visão. Traz uma caça. Prepara aquele guisado que eu gosto. Eu vou te abençoar. O texto diz que a mãe ouve. E como a mãe era afeiçoada pelo filho mais novo, avisa Jacó e diz: traga aqui um animal, eu vou fazer aquela comida que o seu pai gosta, e você vai no lugar do seu irmão receber a bênção.
Jacó fica apavorado, como assim? O meu irmão, ele é peludo, eu sou liso. Papai vai perceber, em vez da bênção, vai me dar uma maldição. Mas mulher sempre está um passo à frente. Uma mente criativa. Já pensei tudo. Eu vou colocar você com pelos. Você vai colocar a roupa do seu irmão. Vai dar tudo certo. E ali eles arquitetam, então, essa maneira de roubar a bênção do irmão. E você sabe que assim acontece. Por mais que o pai percebe que a voz é de Esaú, mas pede para o filho chegar perto, ele passa a mão, ele o sente cheiro, e ali então ele declara a bênção sobre o seu filho. Um dia eu venho aqui para falar só desse episódio, a bênção paterna, que muitos têm desprezado. A bênção que vem dos céus. Interessante. A Bíblia nos traz uma história de filhos brigando por uma bênção de um pai. Hoje se perdeu. Os filhos que respeitam o pai e pedem bênção pai e mãe. Porque não tem dimensão do quanto isso muda no mundo espiritual e o poder que há na bênção paterna. Ali aconteceu então o roubo da bênção. Jacó roubou a bênção de Esaú. E aqui nós podemos já observar e aprender uma grande lição. Porque se vermos a atitude de Jacó, nós vamos perceber que ele tinha um bom desejo. Ele queria a bênção de Deus e a bênção do pai e a bênção da primogenitura. Agora, quando nós escolhemos os métodos errados para fazer isso, você pode ter certeza, consequências virão. Deseje coisas boas, almeje coisas boas, planeje coisas boas, mas jamais queira dar o seu jeitinho pelos métodos errados, porque consequências ruins podem vir sobre a sua vida. A gente olha para aquilo que aconteceu nessa família, e o texto vai dizer que quando Esaú, ele então agora chega com a caça, com o alimento preparado para o pai, para receber a bênção, o pai fica apavorado, o coração dele dispara, mas eu já dei a bênção, e todos percebem, Jacó roubou. Mas pai, não há algo para mim? A bênção já foi declarada, é irrevogável. O coração de Esaú se enche de ódio, e ele fala para todos: quando o papai morrer, vou matar o meu irmão. E Jacó, para salvar da sua vida, ele foge. E aqui a gente começa a perceber as consequências negativas, porque aquele moço que amava a sua mãe nunca mais haverá novamente. Jacó nunca mais veria a sua mãe. Ele tem que sair do seu ambiente, ele tem que deixar a sua parentela, ele tem que deixar os amigos, tudo o que ele construiu, ele tem que deixar, e ele sai fugindo. E ele vai. A Bíblia vai nos dizer que na região de Arã, ele dorme. E ele tem um sonho, você conhece essa história também. Uma escadaria tocava da terra até os céus, anjos subiam e descendo, e ali há uma manifestação de Deus. Pastor Lediel, como que se explica isso? Deus manifestando para Jacó, sendo que ele acabou de mentir para o pai, ele acabou de enganar o irmão. Como que se explica alguém que pratica algo tão absurdo, um pecado grotesco, agora está recebendo a visitação de Deus? Só tem uma explicação para isso: misericórdia. Misericórdia de Deus sobre nós. Sim, Jacó é mentiroso, Jacó é enganador, Jacó é suplantador, mas nós servimos um Deus que é atemporal. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque o olhar de Deus sobre nós não se limita à fase que estamos vivendo, ao momento que estamos vivendo. Verdade, para Isaac e para Esaú, o filho é mentiroso, o filho é enganador. Para Deus, é alguém
a qual dará continuidade às suas promessas. Ele vai crescer, ele vai aprender, mas Deus conhece toda a história daquele homem. E Deus vai trabalhar para que grandes mudanças aconteçam na vida dele. Ei, talvez hoje alguém olha para você e te despreza. Alguém olha para você e não vê valor. Alguém olha para você e só joga no teu rosto os erros que você cometeu. Mas eu venho aqui dizer que essa palavra nos garante que Deus já enxerga em cada um de nós o potencial em quem nós podemos se tornar com a graça dele, com o favor dele sobre nós. É por isso que Jesus chama um Pedro impossível, metido, mas Deus via o líder da igreja primitiva. Quando todos olhavam, batiam o olho num Levi, um cobrador de imposto, Deus já via ali num grande evangelista que escreveria sobre ele. Enquanto muitos olhavam para Paulo, chamado Saulo, perseguidor da igreja, o Senhor já via o apóstolo dos gentios. Deus vê potencial na sua e na minha vida. Confia nos planos que Ele tem sobre nós. O Senhor se manifesta. E o texto vai dizer em Gênesis 28 que quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E o texto vai dizer que ele teve medo e ele disse: este lugar é terrível, é temível, não é outro senão a casa de Deus. Ele chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Ele é mentiroso, ele é enganador, mas ele percebeu que a misericórdia do Senhor o alcançou. O Senhor se manifesta nesse episódio dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de seu pai Isaque. Opa! Quando ele percebe que tem uma oportunidade de estar diante do Deus que tanto ele ouviu falar, o que Jacó faz? O verso 20 e 22 do capítulo 28 diz que ele faz um juramento. Presta atenção no juramento: se Deus estiver comigo, cuidar de mim na viagem que eu estou fazendo, me der comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele faz uma aliança com Deus. Ele quer honrar e agradar a Deus com tudo que o Senhor lhe dá. Mas interessante, a mentalidade dele ainda está limitada, porque ele está muito preocupado no vestir e no se alimentar. E Deus já tem muito mais. Ele nem imaginava que ele seria pai de uma grande nação. Dele sairia 12 tribos, que alteraria toda a trajetória da sua casa. O que isso fala, pastor Lediel? De um Deus que nos surpreende. De um Deus que age além da nossa mediocridade. De um Deus que não apenas quer cumprir os seus desejos, mas um Deus que, quando vê um coração rendido, disposto a fazer uma aliança com Ele, Ele vai te dar aquilo que você nem imaginou. Vai firmar os seus passos, segurar na tua mão, corrigir a tua jornada e te levar a viver projetos que jamais passaram na sua mente. Esse é o Deus. Por isso, não abra mão dessa aliança jamais na sua vida, porque Deus age muito além dos teus desejos limitados. Jacó vai, e ele chega então na região onde o seu tio morava. Conhecemos a história. Ele vê Raquel, se apaixona por Raquel, fica ali um mês na casa do sogro. O sogro diz: olha, você tem trabalhado com tanta dedicação, como você é esforçado, moço dedicado, fala aí, quanto você quer ganhar? E o texto vai dizer que Jacó olha para Labão e diz: eu quero
me casar com a sua filha Raquel. Ah, Raquelzinha, tranquilo. Trabalha só 7 anos para mim e eu te dou ela. O texto vai dizer assim: para Jacó, 7 anos foram como 7 dias, porque muito a amava. 7 anos se passou, o casamento vai acontecer. Tem um ditado que diz: quem semeia vento colhe. Ele semeou engano e colheria engano. Quando ele acorda da noite de núpcias, não era a Raquel que estava ao seu lado, era a irmã mais velha, Lia. Quando ele vai confrontar o sogro diz: ô bobão, você deveria conhecer um pouco a nossa cultura aqui desse lado. A filha mais nova não se casa antes da mais velha. Se você quer então casar com a Raquel, mais 7 anos de trabalho. 14 anos. Mas os anos não foram o problema para Jacó. O problema é você viver algo que não foi planejado por Deus. Nunca foi planejado por Deus que um homem tivesse 2 esposas, ou uma mulher, 2 maridos. Não vai dar certo. Jacó começa a colher. Tempestade dos ventos que ele semeou. A Bíblia vai dizer que agora ele tem 2 mulheres na sua casa. Mulher naquela época, ela é muito consciente do seu papel. O papel de uma mulher naquela época, estamos falando de mais de 3.400 anos atrás, é muito simples o papel de uma mulher. Eu preciso dar continuidade ao nome da minha família, ao nome do meu marido, eu preciso engravidar. É o principal papel da mulher naquela época. A mulher amada não engravida, mas a outra sim. E o texto vai dizer que a Lia engravida e tem o primeiro filho e ela diz: nasceu Rúben. Agora, presta atenção no clima na casa de Jacó. Quando nasce Rúben, a Lia vai dizer: Deus viu a minha infelicidade. Tinha infelicidade na casa de um patriarca escolhido por Deus. Nasce o segundo filho de Lia e ela chama Simeão. E ela diz: Deus viu o meu desprezo. Tinha desprezo na casa do patriarca. Nasce o terceiro filho e ela chama Levi, dizendo: o meu marido agora vai se apegar a mim. Quando nasce o quarto, Judá, ela só levanta a mão e diz: Deus seja louvado. Quando Raquel percebe que a irmã tem 4, ela não tem nenhum, ela vai dar o seu jeitinho. Era uma tradição na época da mulher que a senhora, ela pega uma das suas escravas e entrega ao marido. O filho que nascer é como se fosse dela. E ela faz isso. Da escrava, Bila, nasce Dan. Então Raquel vai dizer: Deus ouviu o meu clamor. Ela repete o ato e nasce Naftali. E ela diz: eu lutei contra a minha irmã e venci. Lia tem 4, a irmã agora tem 2 da escrava. Quando ela percebe o jogo da irmã, ela diz: vou fazer também desse jeito. Pega a sua escrava e entrega para o marido. E de Zilpa nasce Aser. E daí a Lia diz: agora eu sou feliz. A Lia volta a engravidar e ela vai ter mais 2 meninos, Issacar e Zebulon. Issacar, ela diz: Deus me recompensou, e Zebulon, o meu marido vai me tratar melhor. Tem uma menina no meio disso tudo, chamada Diná, que também é filha de Lia. E só depois de tudo isso, Raquel, depois de muito implorar, muito clamar, muito chorar, vai engravidar. E nasce José, o filho da velhice e o filho da mulher amada. E você sabe que o coração de Jacó se apega a José. E depois nasce também Benjamim, o filho da mão direita. Por que eu fiz questão de falar do nascimento de cada filho? Para que você entendesse o clima que estava naquela casa.
Brigas foi provocada lá atrás por Jacó, e agora ele colhia isso dentro da sua casa. Pastor, mas ele era escolhido por Deus, ele era um patriarca, sim. Deus permite que tudo isso aconteça, para gerar no coração do seu escolhido maturidade, crescimento, aprendizado, dependência dele. Jacó está trabalhando, ele trabalha 14 anos pelas mulheres e ele trabalha mais 6 anos. Interessante, porque o texto vai dizer que esses 20 anos que ele trabalha, ele só trabalha para o sogro, e o sogro é tão miserável que não deixa ele prosperar. Mas pastor, a bênção que o pai lá determinou sobre ele não era uma bênção de prosperidade? Maravilhosa, olha só a bênção que Isaac tinha decretado sobre seu filho: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito vinho, muito cereal, que as nações te sirvam, os povos se curvem diante de você, seja senhor dos seus irmãos, curve-se diante de você os filhos da sua mãe, e maldito todos que te amaldiçoarem, e bendito todos que te abençoarem. Mas passou muitos anos, e a bênção não chegou. Jacó vai conversar com o seu tio dizendo: olha, eu sinto que chegou o tempo de me separar. Eu preciso construir a minha vida. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida. O tio diz: não, faz o seguinte, fica por aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu vou te recompensar. O que você escolhe? Olha para os rebanhos lá, que tipo de animal você quer? Jacó diz: olha, pode ser então os pretinhos, os malhadinhos, os que tem manchinha, combinado. Enquanto Labão está apertando a mão de Jacó aqui, ele já está mandando um recado para o filho dizendo: pega todos os pretinhos, malhadinhos, listradinhos e leva para longe. Monta um caixa 2 aí de rebanho. Some todos. Mas Deus é com Jacó. O Senhor se manifesta dizendo: olha, quando os rebanhos forem cruzar, aqueles que são mais vigorosos, você coloca os galhos dessa maneira, e vai nascer do jeito que é para nascer. Todos os que vão nascendo forte, vem malhadinho, pretinho, listradinho, porque a bênção de Deus é sobre Jacó. O texto vai dizer que quando Labão percebe que Jacó está prosperando, ele muda o salário. Não, agora vamos fazer o seguinte: os branquinhos vão ser seus. E Deus muda a circunstância e começa só a nascer branquinho. Não, mas os marronzinhos são teus. E os fortes vêm todos marronzinhos. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Quando há uma aliança com Deus, há uma promessa. As adversidades que chegam são para te moldar, mas aqueles que tentam te amaldiçoar, roubar a tua bênção, te prejudicar, jamais conseguirão ganhar do Deus que muda a circunstância, que abre mar, que move montanha, que muda embrião de animal, para honrar a promessa sobre a sua vida. Sabe o que isso significa? Significa que não importa quem se levante contra você, os homens têm o seu jeitinho, os homens têm a sua malandragem, os homens têm a sua politicagem, mas nada e ninguém é maior que o Deus Criador de todas as coisas. Você pode confiar nele, você pode se entregar para ele, você pode honrar a Ele com as suas promessas, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Labão tenta enganar Jacó e não consegue. Aquilo que ele conseguiu foi apenas a permissão de Deus para moldar, mas o coração de Jacó é um coração correto.
O Jacó que engana o seu pai que é fiel, agora não é o mesmo. O texto vai dizer que esse Jacó é um homem honesto, ele aprendeu isso apanhando da vida. Porque quando nós olhamos a discussão que tem entre Labão e Jacó, quando Jacó foge, Labão vai questionar, Jacó diz assim: olha, por mais que você agiu com maldade para comigo, nunca te enganei. Quando morria uma das suas ovelhas, eu tirava do meu para substituir. Ou seja, aprendeu a lição, já está no processo de amadurecimento. O tempo passa, e quando Jacó então agora foge, Labão vai atrás. Eles fazem um acordo, ninguém vai prejudicar ninguém. E Jacó segue. Deus havia lhe dito: chegou o tempo de voltar para a casa do seu pai. Interessante. Jacó tem filhos. Jacó está agora próspero financeiramente porque Deus o prosperou. Mas nem tudo está resolvido. Tem uma semente lançada lá atrás, no coração do irmão, que precisa ser resolvido. No caminho de casa ele é esperto, manda mensageiros da frente para sondar como está a situação. E quando o mensageiro retorna, a notícia não é boa. Teu irmão está vivo, teu irmão cresceu, teu irmão prosperou, e o recado que ele manda é: está vindo com 400 homens armados para te encontrar. É interessante que esses momentos de medo, angústia, dor, são excelentes oportunidades de orar verdadeiramente, de converter o coração. Se você olhar em Gênesis 32, a oração de Jacó, o texto vai dizer assim: Jacó encheu-se de medo, foi tomado de angústia, ele divide em 2 grupos os seus rebanhos, e ele ora: Deus de meu pai Abraão, Deus de Isaac, o Senhor me disse: volta para a terra dos seus parentes. Eu não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste esse teu servo. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, agora eu possuo 2 caravanas, mas eu peço: livra-me da ira do meu irmão, eu tenho medo que ele venha me atacar, a mim e aos meus filhos. O Senhor prometeu: esteja certo que eu farei você prosperar, e farei os seus descendentes numerosos, a ponto de que não pode contar. Presta atenção. Sabe o que está acontecendo aqui? Um homem apavorado, ele ora lembrando das promessas. Deus, pela lógica humana eu estou morto. Pela lógica humana, os meus servos não conseguem jamais ganhar dos 400 homens que estão vindo. Mas tem uma promessa: que a minha descendência seria numerosos como a areia do mar. Ei, presta atenção nisso. A Bíblia está nos ensinando que quando o medo e a angústia chegam, você precisa orar e se lembrar do que os céus já declararam sobre você. Deus não muda. Promessa divina não cai por terra. Se você está firme nessa aliança, vai acontecer. E quando você reivindica isso, o medo vai se dissipando. O texto vai dizer que ainda a última provação para Jacó. O val de Jaboque está ali. E o texto vai dizer que passa todo mundo. Jacó fica. Deus tem um encontro diferenciado para aquele homem. Você conhece a história. Aparece alguém que luta com Jacó a noite inteira.
Quando a Bíblia vai narrar isso, vai chamar anjo do Senhor com a letra maiúscula. É uma manifestação do próprio Deus. Deus está ali, lutando com Jacó. Interessante, que o texto vai dizer assim: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Opa! Essa pergunta já tinha sido feita para Jacó lá atrás, por uma autoridade. O seu pai perguntou: qual é o seu nome? E ele mente: eu sou Esaú. Só que agora ele sabe, não é um ser humano que eu possa enganar. Eu estou lutando com Deus. Aqui diante do Eterno não tem máscara. Aqui diante do Eterno não tem jeitinho. Diante do Eterno não adianta querer esconder quem você é. E ele declara: eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Eu sou aquele que enganei, eu sou aquele que menti, eu sou aquele que trapacei, eu sou aquele que sofri, mas eu estou vivo e estou aqui na tua presença, Senhor. Eu sou Jacó. Jacó pergunta o nome e o teu nome. Diga o teu nome. Não vem. Jacó agarra e diz: eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Eu não te largo enquanto não me abençoares. E daquele que lutava vem a resposta: você não se chamará mais Jacó. A partir de agora você será Israel. Você lutou com Deus e prevaleceu. Naquela luta, Deus fere a coxa de Jacó e ele sai mancando. Interessante isso, porque antes ele estava aleijado na alma e caminhava bem com as pernas. Agora não. Agora ele está aleijado na perna, mas está curado na alma. Ele segue a jornada entendendo que Deus é aquele que muitas vezes fere para não te perder. Vou repetir isso. Deus muitas vezes te fere para não te perder. Você precisa ter a obra completa. E só se torna Israel quando abandona o Jacó. Ele vai na direção do irmão. E aqui eu não sei explicar pela ótica humana o que aconteceu. Porque aquele que antes tinha 400 homens desejando matar, ele começa a ver as caravanas vindo, e todos chegavam diante dele, se prostravam e diziam: olha, nós somos teus servos. Mas quem são vocês? Nós pertencemos ao Jacó, mas nós queremos servir. Vai passando, vai passando. Os dois homens se encontram, Jacó de um lado, Esaú de outro. Esaú percebe que tem algo diferente com Jacó. Ele ainda não sabe que é o Israel, mas ele consegue perceber: está diferente, mudou, está transformado. E aí vem um mistério que, como eu disse, eu não sei explicar. Porque enquanto Jacó lutava com Deus, Deus mudava o coração de Esaú. Ambos correm um na direção do outro, mas não tem espada, não tem pedrada, não tem lança, tem abraço, tem beijo e tem reconciliação. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Tem vitória que não é no argumento. Tem vitória que não é na força do braço. Tem vitória que só acontece na luta com Deus. É na oração. É o joelho no chão. É derramando a alma diante do Senhor. Não tem outra explicação. Jacó corrigiu o seu passado, reconciliou com seu irmão
ele vê a prosperidade alcançando a sua família. Jacó não vai ter vida fácil depois, você conhece a história. Os irmãos vêm de José para o Egito, os irmãos vão mentir para ele sofre um monte agora. Em cada etapa, em cada dificuldade, em cada adversidade, ele sabe aonde está o refúgio para a alma. É o Deus que prometeu. Quando ele vai com a sua família para o Egito, ele é quem vai ver a promessa dada lá atrás a Abraão se cumprir. Chegam em 70 e poucos no Egito, vão se multiplicando, a ponto de já não mais conseguir contar. Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Vamos se colocar em pé, eu preciso orar por você. Qual é a melhor decisão que uma pessoa pode fazer na vida? Fazer uma aliança com o Eterno. Jacó não era perfeito, assim como eu e você não somos. Mas ele entendeu que nos desafios da vida, Deus o estava aperfeiçoando o seu caráter, dando maturidade para eles desfrutarem da promessa. Eu quero orar por você, aí onde você está. Coloca a mão no seu coração. Você que precisa lembrar a sua alma das promessas daquele que não falha. Você que precisa lembrar a si mesmo que Deus é o Deus que mantém a sua promessa. Você que precisa lembrar a você mesmo que o que Deus tem para você não termina em você. É para os seus filhos, é para os seus netos, é para o seu lar, é para a sua casa, é para impactar gerações. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos aqui com o coração aberto para receber a tua bênção, Senhor, assim como Jacó recebeu. Mesmo sabendo que não merecemos, mesmo sabendo que somos falhos e errantes, mas nós temos uma certeza: a tua palavra não cai por terra. E nós queremos desfrutar das tuas promessas. Nem que para isso, Senhor, nós teremos que lutar contigo em oração, mas nós não vamos abrir mão da bênção que os céus têm para a nossa vida e para a nossa descendência, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um abraço em alguém e dizer para essa pessoa: não abra mão da bênção do Eterno sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me